diante de um dos problemas que a igreja do século XXI tem enfrentado, ao meu ver, um dos piores é um movimento social chamado de desigrejados. Este movimento tem, de certa forma, se proliferado no nosso meio, e o grande problema disso é justamente o seu ensino, que tem sido realmente bastante difundido no meio evangélico. Para que ir ao templo se eu mesmo sou o templo? Para que estar na igreja se eu já sou a igreja? E surge aí outros problemas, a definição e a identificação de igreja. Nós precisamos saber o que é igreja, o que é templo e o que significa o templo físico estabelecido pelo próprio ser humano, mas também pelo próprio Deus, e nós vamos observar isso hoje neste vídeo. Então fica aí, porque nós vamos falar sobre os desigrejados, nós vamos falar sobre o conceito e a identidade da igreja do século XXI, o porquê essa dificuldade de compreensão do que de fato seria a igreja, uma vez que a igreja hoje, esta igreja organizacional, institucional, ela está muito conectada às políticas, né, de todo tipo, está conectada aos problemas, grandes escândalos. Então, o que seria a igreja de Jesus? O que seria igreja institucionalizada? O que seria este grupo de pessoas que adoram a um Deus, né? A um Deus? E o que seria grupo de pessoas que adora a Deus, ao Deus Yahvé, ao Deus da igreja, ao Deus de Israel, aquele que enviou o seu filho para morrer pela humanidade. Então isso nós vamos falar rapidamente aqui neste vídeo, porque nós vamos falar também sobre 5 atitudes que a igreja verdadeira, aquela igreja nascida na vertical, né, nós vamos falar sobre isso também, ela está negligenciando, e por este motivo tem entrado várias aberrações em nosso meio, até mesmo deturpando muitos daqueles que seriam, portanto, também considerados igreja de Cristo. Então nós vamos ver a diferenciação e a grande necessidade de se estar em um local físico, sim, para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. E não está só no Novo Testamento, não. Nós vamos ver que no Antigo Testamento também temos verdade a respeito de um lugar estabelecido por Deus para poder ser o centro de culto, centro de adoração, onde nós chegamos ou chegamos dentro do âmbito de unidade ao clímax da adoração, ao apogeu, né, das bênçãos no campo do coletivo. E as pessoas confundem, de fato, o coletivo com o individual. Você, indivíduo, é membro do corpo de Cristo. Você, como indivíduo, é templo do Espírito Santo. Mas conseguiremos ser igreja de verdade somente quando estivermos em unidade com os outros irmãos. E aí, esta concepção da adoração como unidade, é necessário estar em um local físico bem estruturado, bem organizado, para que assim possa, portanto, ter êxito naquilo que era chamado de comunidade eclesiástica. Você está no canal Galardoar e é motivo de alegria tê-lo aqui conosco neste vídeo. Deus em Cristo abençoe sua vida, e como é de praxe, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos, portanto, ao texto áureo que nós usamos bastante quando nós falamos a respeito de igreja. Igreja de Cristo está em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está mais do que óbvio, está mais do que evidente, em uma hermenêutica plausível, em uma hermenêutica sadia das Escrituras Sagradas, de que este dizer não está relacionado diretamente a Pedro,
mas sim aquilo que Pedro disse a respeito de Jesus. Tanto é que o termo original grego para a palavra Pedro, ou seja, para o nome Pedro, é Petros. Petros significa pequena rocha ou fragmento de pedra. Mas a palavra pedra, que aparece logo no texto subsequente, nas palavras subsequentes ao mesmo versículo que nós estamos trabalhando, é Petra. E Petra no original grego quer dizer rocha grande e maciça. Isso está corroborado, por exemplo, em Daniel capítulo de número 2, versículos 34, 44 e 45, quando nós vamos observar a estátua que Nabucodonosor sonhou e que Daniel vai dar a interpretação. Nestes versículos 34, ele está ainda falando do sonho de Nabucodonosor, mas o versículo 44 e 45 vai estar relacionado diretamente à interpretação que o próprio Deus deu a Daniel, interpretando inclusive que vai aparecer sem auxílio de mão alguma uma pedra que se solta. Esta pedra, portanto, é a representatividade do próprio Cristo, do próprio Jesus, do próprio Machia, do próprio Yeshua, que estava embutido no Antigo Testamento e se revelou no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, portanto, nós vamos ver aí esta visão completa de que o próprio Deus é a pedra angular, como está escrito em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Daniel capítulo 2, versículo 35, nós já falamos, ele é a pedra de esquina. Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 20, ele é também a pedra que os edificadores rejeitaram. Mateus capítulo 21, versículo 42 e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 11. Então a primeira coisa que precisamos analisar é quem fundou a igreja. E quem fundou a igreja, agora eu estou falando do âmbito geral, a igreja com letra maiúscula. Quem fundou a igreja, o povo santo de Deus, não a instituição, não a organização, mas a igreja invisível que está espalhada nos 4 cantos deste mundo, deste planeta, quem fundou foi Jesus. E Pedro entendeu isso falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, se ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, é por esse motivo que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. A igreja que Cristo estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, este é um ponto que nós estamos analisando. A igreja, portanto, já foi estabelecida. Agora, esta igreja que foi estabelecida, ela foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos. Né? O fundamento dos apóstolos. Então são 12 apóstolos, nós sabemos. Judas, o Iscariotes, vai suicidar-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vai entrar outro no lugar dele, né? Pedro vai tomar ali a dianteira, vai lançar sorte, a sorte vai cair sobre Matias, e Matias vai ser, portanto, substituto de Judas, o Iscariote. Então aí nós sabemos que há 12 apóstolos, e o fundamento dos apóstolos é justamente a consequência do ensino de Jesus. Então os apóstolos ensinavam aquilo que foi recebido do próprio Cristo, do próprio Jesus, e isto é fundamental. Agora nós temos que compreender também o seguinte: a igreja do Novo Testamento começa, a sua raiz são os judeus. Então, praticamente os 12 que agora estão em Atos dos Apóstolos são judeus. E eles é que irão iniciar a concepção da igreja. Os judeus, portanto, os 12 vai para os 70, os 70 para os 500, para os 120 que foram cheios do Espírito, e dali para lá houve um crescimento vertiginoso daquilo que é chamado de igreja. Mas se você parar para analisar,
o tempo inteiro, eles sempre estavam reunidos no mesmo lugar. Veja que a promessa de Joel, capítulo 2, né? A promessa de Lucas, capítulo 24, versículo 49, vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Só que para ser cumprida esta promessa, seria necessário que eles estivessem no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo ideal, esperando a mesma coisa. Isso é o que constitui a igreja. Isso é o que constitui a igreja de Cristo. Eu estar envolvido no mesmo ambiente, no mesmo propósito, com a mesma pegada, indo para o mesmo lugar. Ou seja, tendo o mesmo objetivo. Então, se eu não tenho o mesmo objetivo, se eu estou ali dentro de um ambiente, dentro de um local, sem perspectiva, não vindo junto também, eu acabo atrapalhando o crescimento desta comunidade igrejeira. Então, quando eu atrapalho o crescimento dessa unidade igrejeira, eu deixei de ser igreja de Cristo. Eu deixei, porque a comunhão também faz parte da conexão entre membros. Comunhão também faz parte da conexão entre membros. Porque os membros do nosso corpo físico, eles são todos coligados por nervos, por artérias, né? Eles são todos conectados. E se houver uma extração deste membro do nosso corpo, automaticamente ele não estará mais conectado a veias, a artérias. Ele não estará mais conectado, ele vai deixar de receber sangue, ele vai deixar de receber oxigenação através do sangue e os nutrientes necessários através deste mesmo sangue para o seu órgão. E o que vai dar, portanto, este falecimento do órgão. Isto é muito sério. Então, quando eu estou fora da igreja, fora daquilo que Deus estabeleceu, eu então acabo falecendo espiritualmente. Eu acabo deixando de receber os nutrientes necessários. Eu tenho uma notícia para dar: os nutrientes necessários que você precisa e que eu preciso para continuar vivo na obra do Senhor está profundamente ligada à comunhão, no partir do pão, na oração, na consagração, no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos 2 vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com a mesma ideia, esperando o mesmo Espírito descer sobre eles. Então, por esse motivo, é que o Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam ali no cenáculo, aguardando, portanto, as próximas orientações do Espírito de Deus. Então isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Os desigrejados que estão por aí, uma coisa, irmão, é saber que existe realmente muitas igrejas locais ruins. Essa que é a verdade. Muitas igrejas locais, igrejas organizacionais, né? Como organização, não essa igreja que Jesus fundou, de organismo vivo, que está invisível aí para todos nós, né? Essa do organismo vivo, mas essa igreja organizacional, esta igreja institucionalizada, tem igrejas locais muito ruins. Então eu até entendo que alguns que procuram uma congregação, que procuram, às vezes não demoram para achar uma que esteja mais próxima da Bíblia Sagrada, uma que esteja mais próxima dos textos bíblicos, que compreenda um pouco mais, né? Que tenha um líder que conheça a Bíblia Sagrada, que conheça a palavra do Senhor. Hoje em dia é difícil. Nós vemos igrejas de todo tipo e de toda situação que você possa imaginar. E às vezes distancia-se muito das Escrituras Sagradas, o que, consequentemente, se distanciará também da verdadeira igreja que Jesus fundou, com os princípios basilares. Nós vamos ver isso aqui rapidamente, com os princípios basilares do que é ser igreja. Do que é ser igreja. Então, olha só o que Paulo vai falar
né? Em Efésios capítulo de número 1, versículos 22 e 23, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, em que um corpo há muitos membros. Então nós individualmente somos membros e somos templo. Só que somos membros do corpo e templo do Espírito. Nós somos membros do corpo, mas templo do Espírito. Como é que eu consigo ser igreja, então? Estando em unidade com os meus irmãos. Olha só que interessante isso. Que terrível. Como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo em todos. Então, nós observamos, portanto, essa concepção da ideia da igreja. Então, por exemplo, pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, no livro, no seu dicionário, né? No seu dicionário de teologia, vai dizer, por exemplo, o que seria a igreja. Isso dentro de um campo agora acadêmico, tá? Igreja, do hebraico kerral, que significa assembleia do povo de Deus, do grego eclésia, que significa assembleia pública. Para quem não sabe, a palavra assembleia quer dizer reunião. Reunião. Então, já cai por terra só na designação etimológica da palavra essa concepção de que eu posso ser igreja dentro da minha casa, sem eu ter a perspectiva de estar subordinado a uma liderança, de estar subordinado às hierarquias, de estar subordinado também à liturgia cultural. Nós vamos ver isso que está no Antigo Testamento, mas está no Novo também, gente. Então isso é muito sério, não caia nessa ideia de desigrejado, porque desigrejado não vai entrar no céu, não vai entrar no céu. É Salmo 133, ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam a união, porque é como o óleo que cai sobre a cabeça de Arão, e também é como o monte Hermon, que ali o Senhor ordena a bênção de dia e para sempre. Então, a ideia da comunhão não está relacionada a eu me dou bem com todo mundo. Não está relacionado só a isso. Olha lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. É na comunhão, é no partir do pão, é nas orações, é na consagração, é na palavra, é na doutrina dos apóstolos. Então isso não é possível sozinho, isso não é possível dentro de casa, isto não é possível dentro da sua casa. É preciso fechar a porta do teu quarto, orar em secreto, teu pai te recompensa. Dentro da tua casa você tem o seu devocional com Deus, dentro da sua casa você tem oração, você tem intimidade, você tem tudo isso. Mas o que não isenta você também de estar em um lugar estabelecido, separado, para ser o centro de culto. Um centro de culto no coletivo. Então o que as pessoas estão relutantes, principalmente esses desigrejados, é uma onda, tá? Isto é já estudado nas academias como movimento social. Né? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é doutor Ricardo Mariano, né? É doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E ele falando sobre a concepção do movimento pentecostal, né, brasileiro, ele também vai falar sobre esta raiz, né, esta envergadura que ao longo do tempo já tem mais do que 5 anos ou 10 anos, esta concepção dos desigrejados. E você olha essa galera aí, eles vão às vezes lá, já vi aí, eles vão para a Quinta da Boa Vista, se encontram ali, aí fazem ali um movimento de culto entre eles ali, ou então vai para um shopping, faz, e você não tem mais aquela concepção da santidade, você não tem mais essa ideia do abster-se de várias coisas, porque você não precisa, eles pregam que não precisa dar dízimo, eles pregam que não precisa ofertar, eles pregam tudo isso. Então isso vai sendo deturpando a palavra de Deus,
Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vai deturpando a palavra do bom mestre. Então o que o pastor Claudionor de Andrade está dizendo? É uma assembleia do povo de Deus. É uma assembleia pública. Eu gosto do termo, inclusive, no hebraico, que é kiral, que dá um sentido de conclamação e convocação. Não é apenas uma reunião em que alguém pode ou não participar. Olha só que coisa terrível, né? Terrível de bênção. Que coisa extraordinária, que pode ou não participar, mas é uma convocação. Já viu alguém que vai ser convocado para estar no quartel? Para estar lá se alistando? Há uma convocação, não vai para ver o que acontece. Ou seja, uma convocação é quase que uma obrigação de nós estarmos ali congregados, estarmos prontos, e isso é que o termo original hebraico dá a entender. Tá? Agora o termo original grego, que é a eclésia, todos nós somos sabedores, que a eclésia está relacionada diretamente à Assembleia Pública, que está também voltado, portanto, ao texto de Efésios capítulo 5, versículo de número 30. Então ele separa duas igrejas. É claro que é uma só, mas nós vamos observar isso. Claudionor está dizendo igreja invisível, né? E igreja visível. A igreja invisível são essa que eu acabei de falar, todos espalhados nos quatro cantos da face da terra, em que nós não conseguiremos mensurar a quantidade de crentes verdadeiros que são constituídos de igreja. Então aqui também está um ponto importante, tá? E a igreja visível, que é a mesma que a organizada ou institucional. Esta igreja local nossa, né? A organizada, esta igreja local, é esta mesmo, que você congrega, que você ajuda, que você busca a Deus no coletivo, adora o Senhor no coletivo. O clímax da adoração no coletivo só conseguiremos em unidade. Não há possibilidade, né? Não há possibilidade de nós conseguirmos fora. Tá bom? Não há possibilidade. Então nós sabemos que somos templo do Espírito. Paulo vai falar isso. Nós somos templos do Espírito Santo. Tá? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas é necessário que também estejamos, portanto, em um templo físico. Em um templo estabelecido por Deus, né? Nós vamos observar, portanto, o porquê que nós precisamos ir a um templo, uma vez que textos bíblicos, que são os textos que os desigrejados usam, tá? Mas está fora de contexto, tá? Contexto cultural, está fora de contexto hermenêutico, está fora de contexto. Tá? Eles pegam, por exemplo, Isaías 66, 1 e 2, Atos dos Apóstolos 7, 48 ao 50 e 17, 24, que fala que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Tá? Deus não habita templos feitos por mão humana. O texto bíblico, de fato, fala isso. Deus não habita em templo feito por mão humana. Agora, é necessário compreender o porquê que o texto está falando isso. Né? Porque havia uma certa religiosidade com relação aos judeus. A religiosidade. Isso vai tomar vulto depois na Idade Média. Principalmente com relação até na Idade Média. Na Alta Idade Média, logo no início, você vai ver que a Igreja Católica Apostólica Romana vai dizer que a salvação está na igreja. A salvação só vem através da igreja. Ou seja, colocando a igreja, inclusive, em pé de igualdade com a morte sacrificial do vitupério de Cristo. Ou seja, da vergonha de Cristo na cruz do Calvário. Mas não, a salvação vem pela fé em acreditar que Jesus morreu em morte de cruz. E ponto final. Então os judeus também tinham isso. É por isso que Jesus chegava e falava assim: eis aqui quem é maior do que o templo. Ou seja, Jesus batia veementemente nisso, porque eles estavam indo para um caminho de quase idolatria do templo. Isso não significa
que não era para estar no templo. Jesus, inclusive, ia ao templo constantemente. E olha que era um templo feito por mão humana. Jesus ia ao templo constantemente, o templo de Herodes o Grande. Jesus estava lá dentro. Jesus pregava, era dentro do templo também. Templo de Herodes o Grande. Então é muito sério, tá? Agora, para finalizar e falar para vocês os 5 pontos que a igreja tem negligenciado, a igreja verdadeira na face da terra tem negligenciado aqui, para falar os 5 pontos, eu só vou falar uma coisa. Por que então, se somos templo do Espírito, por que eu preciso estar num templo físico? Por quê? Primeiro, nós vamos no Antigo Testamento. Nós vamos olhar lá para o Antigo Testamento, depois que o povo sai do Egito. Depois que o povo sai do Egito, olha para o texto, gente. Olha para o texto bíblico. Quando o povo sai do Egito, eles entram no deserto. E no deserto, Deus poderia olhar para eles e falar assim: qualquer lugar aí me serve para adoração. Qualquer lugar no deserto. O deserto é grande, deserto é vasto. Eles estão andando, eles estão como nômades a caminho da terra prometida. Qualquer lugar no deserto para mim é suficiente. Deus poderia falar isso. Mas qual o motivo de Deus ter que fazer um tabernáculo, ou seja, um local físico, mesmo que tenha sido móvel, mas era um local físico em que eles deveriam entrar e congregar no mesmo local, no mesmo ambiente, para adorar a Deus, isto é, assumir a postura de eclésia, de kral, de igreja, para poder o seu culto chegar como cheiro suave nas narinas de Deus. Por quê? Qual seria a lógica disso? Se não houvesse necessidade de estarmos em um templo físico feito por mãos humanas, porque quem fez o tabernáculo foi o homem, mesmo amando de Deus, mas quem fez o tabernáculo foi o homem. Quem deu oferta lá foi o homem. Quem dizimou no tabernáculo foi o homem. Então isto cai por terra. Isto cai por terra. Isto é um pseudo-ensinamento. Isto é um pseudo-ensinamento. Então, qual é a frase que nós falamos? A resposta para esta pergunta é: por que precisamos ir ao templo hoje, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo? Nós precisamos ir ao templo hoje, mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, como da mesma forma Moisés e o povo de Israel no deserto tiveram que ir para o tabernáculo, mesmo depois da travessia do Mar Vermelho. Então, mesmo depois que atravessaram o mar, porque a morte e a ressurreição de Cristo não tem essa tipologia de travessia, de atravessar, de passar por cima. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo nos fez passar por cima, nos fez atravessar da morte para a vida, mas mesmo assim precisamos estar em um templo físico, adorando a Deus, estando debaixo de uma tutela espiritual, estando, portanto, debaixo de uma ordenança bíblica que está no Antigo Testamento aqui, olha. Eu estou mostrando para você no Antigo Testamento que Moisés foi quem construiu, Bezalel e Aholiabe foi quem construiu o tabernáculo, quem construiu os utensílios do tabernáculo. Salomão é quem vai construir os utensílios do templo, quem vai construir o templo. Mesmo Davi trazendo ferramentas e materiais para a construção de outros povos, de povos até pagãos. Deu para entender isso? O templo vai ser erguido e muitas pessoas estarão ali adorando a Deus. E como sinal de que Deus estava ali, desceu fogo do céu para consumir o sacrifício de Salomão. Os mais de 120 mil ovelhas, 22 mil bois foram consumidos pelo fogo de Deus que desceu depois da oração de Salomão em 2 Crônicas, capítulo 6. Então isso é importante. Agora, no Novo Testamento, nós temos vários textos, né? Igrejas começavam nas casas e depois estavam estabelecidas dentro das cidades. Paulo mesmo fundou igreja em Tessalônica.
em Bereia. A igreja que Paulo saiu é da igreja de Antioquia. Era a igreja local, era uma igreja, não era mais dentro da casa, dentro de casa. Era uma igreja local. Então isso, nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder isso de vista. Não permita que o inimigo ludibrie a sua mente, ludibrie o seu intelecto, ludibrie o seu coração, achando que ficando em casa você vai conseguir se estabilizar como igreja de Cristo. A igreja de Cristo também tem princípios basilares. A igreja de Cristo também tem princípios basilares, ok? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, porque o assunto é extenso, o assunto é longo, eu só vou citar aqui para você o que a igreja tem deixado de fazer. A igreja verdadeira de Cristo Jesus, ela tem deixado, porque tem permitido que muitas coisas entrem no nosso meio, e tem deixado de, primeiro papel que a igreja tem negligenciado, o simples amor ao próximo, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Segundo papel, nós estamos deixando de buscar os interesses do reino de Deus. Nós estamos deixando de buscar os interesses, Mateus 6, 33. Nós estamos também sendo mais egoístas pelo fato de não buscar os interesses do reino. A igreja está sendo mais egoísta do que como no princípio. Mas isso é um perigo. Isso está relacionado diretamente ao arrefecimento do amor, que está ligada diretamente aos últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a igreja está amando menos e, consequentemente, buscando menos os interesses do reino, segundo ponto. Terceiro, sendo mais egoísta, ou seja, olhando a si próprio. Quarto, pelo fato de eu ser mais egoísta, eu estou deixando de fazer a grande comissão, que é um dos requisitos básicos da igreja, Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E por fim, a igreja está deixando de perdoar, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15, ok? Estes são os 5 papéis que a igreja tem deixado de fazer, justamente por causa desta grande proliferação das heresias dentro das nossas igrejas e também dos pecados e escândalos que estão adentrando sorrateiramente e arrancando de nós a nossa força, a nossa vitalidade, o nosso oxigênio, os nossos nutrientes. Mas você, como igreja de Cristo, não permita isso. Continue orando, buscando a face do Senhor. Vá para a sua igreja, estabeleça-se estabeleça o seu lugar no reino de Deus. Você é membro, você é templo, mas também você precisa ser igreja. E quem é igreja está num templo físico, adorando a Deus também e exaltando o nome do Senhor. Deus em Cristo abençoe sua vida. Você esteve no canal Galardoar. Que Deus possa abençoar sua vida em nome de Jesus. Amém.